Depois, ela está em uma cafeteria e o Kobe está explicando que precisa que ela crie um mundo perfeito dentro de um sonho. Ela diz que é complicado, porém ela está dentro do próprio sonho enquanto ele explicava tudo. Doido. O Yusu na vida real está dirigindo um furgão com todos eles dormindo e está sendo perseguido. À medida que ele dirige perigosamente, afeta o sonho do Arthur, que está lutando contra esses caras e com a gravidade atuando, uma loucura. Mas ele conseguiu, tanto o Yusu quanto o Arthur. Ufa! É hora de bagunçar a mente de todo mundo com Inception. Prontos? Então pegue seu café curioso e bora para o resumo do filme. Começamos o filme com um cara à deriva jogado na areia da praia e umas crianças brincando. Depois ele está conversando com um senhor que diz que conhece essa pedra. Qual, hein? Corta para o mesmo cara agora tomando um vinho e tentando convencer um senhor japonês de que ele é o melhor extrator do mundo. Mas tá vendo aí com as mãos para cima? Ele estava querendo roubar o cofre do senhor Saito e foi pego por outra gente. E pasmem, parece que estamos dormindo, quer dizer, eles estão dormindo. Tudo está acontecendo dentro da cabeça do Sr. Saito, que loucura! Mais loucura ainda é o que vem a seguir. Eles estão dentro do sonho do amigo do Kobe. Finalmente sabemos o nome dele e não do Sr. Saito. O Arthur e todos eles estão dentro de um trem no Japão sequestrando o Sr. Saito para extrair informações dele, mas aparentemente eles falharam e fugiram. Jogaram o Kobe na água para ele acordar, mas ele estava dentro de outro sonho do arquiteto Nash. Por isso conseguiram fugir e estavam todos em um trem no Japão, como eu disse, né? Uma loucura! O Sr. Saito, muito esperto, só esperou fugirem do hotel para capturá-los e oferecer outro trabalho. Ele quer que eles coloquem na cabeça do filho do seu chefe que ele vai destruir o próprio império do pai. E assim, o Sr. Saito tem caminho livre para assumir tudo. E aí, vamos para Paris? O Kobe foi lá porque ele precisa de um novo arquiteto e seu pai, que é o professor, apresentou a eles a Ariadne. Ele pede para ela desenhar um labirinto difícil de escapar e não é que ela consegue? Depois ela está em uma cafeteria e o Kobe está explicando que precisa que ela crie um mundo perfeito dentro de um sonho. Ela diz que é complicado, porém ela está dentro do próprio sonho enquanto ele explicava tudo. Doido, não? A Ariadne volta a sonhar e começa a criar muitas coisas, mas a mente é a do Kobe. Ela cria tantas coisas diferentes que acaba sendo atacada pelo próprio consciente dele. E quem mata ela? A mulher do começo do filme. O nome dela é Mal e ela é a esposa do Kobe, acredita? Eles acordam e o Kobe diz para o Arthur que ela precisa de um totem. O que é isso, hein? É um artefato pequeno que ela pode levar aos sonhos, mas só ela pode reconhecer. Isso faz com que ela entenda que ela está no seu próprio sonho e não no sonho de alguém. Quanta coisa, não? E aí, vamos encontrar um falsificador agora? O nome dele é Ins e sabe tudo sobre criações mais realistas. Mas mesmo sabendo, não deu muito certo. Ele ainda precisa de um químico chamado Yusuf, mas somos interrompidos porque estão caçando o Kobe e quem salva ele é o Sr. Saito. Que bagunça! Mas nem isso é o importante. Tá vendo o Arthur com a Ariadne? Eles estão criando realidades complexas. O negócio vai ficar insano agora. Meus filhos, os compostos de Yusuf são insanos de bons. O pessoal não quer mais voltar para a realidade. Até o Kobe ficou surpreso. Mas agora vamos para o plano. O Ames está explicando como vão criar a realidade no herdeiro, usando as pessoas em volta dele. O braço direito do seu pai, o Sr. Brownie, é o cara. Plantar uma ideia nele vai fazer tudo se espalhar para os outros. E esperto, não? E olha só, a Ariadne descobre que a Mal, a esposa do Kobe, está morta. Isso deixa ela mais próxima dele. E não é que ela criou seu próprio totem? Muito bom! Ela também fica sabendo que a família do Kobe pensa que ele a matou. E é por isso que ele não quer saber de todos os detalhes do plano, porque ela pode invadir o sonho e acabar com tudo. Mas, meus caros, tá na hora do plano. Eu vou destruir o império do meu pai. Esse é o pensamento para colocar no herdeiro, mas ainda é fraco. Vão ser no mínimo 3 níveis de sonhos para conseguir isso.
Ou seja, um sonho bem longo. E quem comprou uma companhia aérea e vai fazer o voo mais longo do mundo parecer possível? Ele mesmo, o Sr. Saito. Eu também fiquei espantado que ele comprou logo uma companhia aérea, você não? O Kobe usa demais os compostos do Yusu para sonhar com sua família, claro. A Ariadne percebe e invade o seu sonho e ele leva ela para esse local, onde para ele sua família estará sempre reunida. Triste, não? Problema é que ele aprisiona eles dentro da sua memória, por isso a Mal toda vez ataca ele, para tentar sair dali. Que loucura! Bom, deixa eu apresentar a vocês o herdeiro. Finalmente, o Sr. Fischer está entre nós, num voo que ele nem imagina que vai ser o mais insano da sua vida. E já começa o sonho tudo errado. O Saito toma um tiro e eles fogem. A mente do Fischer foi treinada para se defender. Mesmo assim, eles conseguem sequestrar ele e pedir o código do cofre. Só que ele não sabe de nada. Então lá vai o Emmys tentar convencer o Fischer se passando pelo Brownie. Agora eles têm 1 hora para descobrir tudo. Lascou. A relação do pai com o Fischer era maravilhosa. O Emmys Brownie tenta tirar algo dele e descreve como foram as últimas palavras do pai dele, desapontado. Que relação incrível, não é mesmo? Só que não. Contei para vocês do limbo? Não contei? Toda vez que as coisas dão errado e você não volta, você vai cair no limbo, um lugar vazio. Só uma pessoa já esteve lá e é o Kobe, claro. A Ariadne sabe que todos ali estão por um fio. Se morrerem, vão ficar presos num sonho. Ela vai pressionar o Kobe e ele conta como parou no limbo. Ele e sua mulher mal se perderam nos sonhos e não sabia o que era a realidade mais. Durante o aniversário de casamento, ela marcou no hotel para comemorar e acabou se jogando. Triste demais. Tá vendo ele aí falando com o Fischer? Ele está tentando convencer de que estão dentro de um sonho para o Fischer lembrar o seu treinamento. Eles encontram o Arthur e a Ariadne, mas temos um problema. O Brownie está de volta, mas não é o Emmys, e sim um real Brownie. Ele diz que acredita no Fischer e que o pai dele está completamente errado. Olha só. Eles pulam para outro sonho para descobrir se o Brownie está falando a verdade. Mas o Arthur fica acordado. Tudo começa a tremer. Eu não disse, né? O Yusu na vida real está dirigindo um furgão com todos eles dormindo e está sendo perseguido. À medida que ele dirige perigosamente, afeta o sonho do Arthur, que está lutando contra esses caras e com a gravidade atuando. Uma loucura. Mas ele conseguiu, tanto o Yusu quanto o Arthur. Ufa, agora tá frio aí? Eles entraram na mente do Brownie, tá bem frio, viu? Eles precisam ir para uma fortaleza, descobrir tudo que tem na mente dele. Está tudo dando errado. O Yusu e o Arthur continuam sendo perseguidos e eles também dentro do sonho. O Fischer chega no topo da fortaleza e quem está lá também? A Mal. Ela atira nele, mas o Kobe atira nela também. Tudo doido. Meus amigos, eles falharam, eles vão todos para o limbo agora. Só que ainda não, a Ariadne tem uma ideia de usar o desfibrilador, quase não sai, né? Desfibrilador, assim que a música terminar. Quando o Yusu colocar a música para eles, é o sinal de que deu tudo errado e eles precisam voltar. Mas antes, precisam achar a Mal porque o tiro do Kobe não matou ela. Eles pulam no sonho dele para tentar achá-la e tá tudo destruído no sonho dele, óbvio, né? Ele é um cara que está sofrendo. Eles finalmente acham a Mal no apartamento deles. Ela tenta convencer o Kobe a ficar lá, mas ele rejeita e ela acaba esfaqueando. A Ariadne está lá também, atira nela, mas eu nem disse o que está acontecendo em volta, né? O Yusu caiu com o carro da ponte. O Saito acabou realmente morrendo no sonho. O Arthur está caindo no prédio depois de tentar salvar todos. Como o Fischer morreu no sonho do Brownie, ele aparece agora no do Kobe. A Ariadne improvisa e ele acaba voltando à vida no sonho do Brownie. E finalmente ele consegue entrar no cofre. Quem está lá? Seu pai. E no cofre ele acha um catavento que ele fez quando criança. Seu pai só queria que ele fosse ele mesmo. Esse era o testamento. E o Emmys explode tudo. Eles voltam para a realidade, mas o Kobe ficou lá para achar o Saito. Ele volta para o começo do filme. Lembra que tinha um cara dizendo que reconhecia essa pedra, esse artefato? Ele conversando com quem? Com o senhor, e o senhor é o Saito, para lembrar que tudo aquilo era um sonho e eles precisam voltar e também honrar o acordo deles.
Todos voltam e o Colby também volta para seus filhos. Enquanto ele celebra a volta dele, o peão continua rodando. E aí, ele voltou mesmo ou ainda é um sonho? Deixe nos comentários. Valeu, obrigado por estar com a gente.